Bom dia a todos, a paz do Senhor. Irmãos, as coisas de Deus não são combinadas. Porque eu estava sentado ali pensando, falei, eu vou abrir este culto com a palavra maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Senhor. Alguns domingos atrás, nós estávamos aqui orando a Deus, pedindo ao Senhor que enviasse, que mandasse chuva. Vocês lembram? Choveu em abundância. Olhe que dia maravilhoso, que presente de Deus para nós neste domingo. E nós estamos aqui neste domingo, a nossa mente, a nossa cabeça não está preocupada agora com esta questão, porque o Senhor é maravilhoso. Olhe para o irmão do seu lado e diga, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, como é maravilhoso nós estarmos aqui na presença de Deus. É essa palavra que nós abrimos este culto hoje, com esta palavra dizendo que o Senhor é maravilhoso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todos encontraram? Primeira coisa que a gente vê numa carta é a saudação. Como que Paulo saúda aqui a igreja de Corinto? Da mesma maneira que Paulo hoje saúda a igreja presbiteriana renovada central de Arapongas, que está presente aqui neste lugar. E o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Eu poderia dizer o seguinte aqui: a igreja de Deus que está na cidade de Arapongas. Hoje, este texto fala com o povo, com a igreja presbiteriana renovada central de Arapongas. Escreva a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Esteja com vocês. O tema da mensagem de hoje é uma carta de Deus para nós. Uma carta de Deus para nós. E eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Eu vou abrir esta carta para saber o que Deus quer falar conosco através desta carta. Porque Deus, Ele usou o apóstolo Paulo para falar às comunidades de sua época através de epístolas, que também chamadas cartas. E eu quero abrir esta carta para saber o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, que o Senhor continua nos enviando cartas. O Senhor não parou de enviar cartas para nós. E são muitas as cartas que nós recebemos. Muitas vezes também o Senhor nos envia cartas que nós nem lemos. Tem carta para você nesta manhã. Tem cartas para você ler. Uma carta de Deus para nós. Essa carta é selada com o sangue de Jesus. E quem abre esta carta? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Quando você lia a carta, às vezes você não entendia. Se eu escrever uma carta para algum de vocês aqui, escrever da minha maneira rápida, que só eu entendo, vai ter que chamar alguém para traduzir. Mas às vezes eu escrevo com pressa e eu entendo o que eu estou escrevendo. E esta carta é selada com o sangue de Jesus. Quem já chorou e se emocionou ao ler uma carta? Pastor, misericórdia, somos todos jovens. Carta é coisa do passado. Mas as cartas do passado, elas valem até hoje. Elas, como se diz, superam o tempo. E as cartas de Paulo, as cartas paulinas, foram escritas para as comunidades e é escrita para nós também. E nesta manhã eu quero falar um pouco sobre estas cartas, que nós lemos agora, a saudação. Ela fala aqui num cumprimento
Saudação é um cumprimento. Senhor Jesus te cumprimenta nesta manhã. Que bênção ser cumprimentado pelo dono do universo, pelo Criador do universo. Muitas pessoas às vezes querem ser cumprimentadas pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Preste atenção quando você entrar numa roda de pessoas e está tendo um evento. A pessoa às vezes fica na frente para trombar com a pessoa. Aí ele me cumprimentou. E o nosso Senhor nos cumprimenta todos os dias. E o mais importante, Ele está dando uma demonstração e um gesto ou palavra de manifestação de cortesia. O Senhor está demonstrando cortesia para com você, cortesia para com a sua família. Uma demonstração de cuidado. Por que cuidado? Quem cuida da nossa casa, quem cuida da nossa família? É o mesmo que escreve estas cartas, através do apóstolo Paulo e através de todos nós hoje, que continuamos escrevendo. Demonstração de cuidado e respeito. Deus te respeita. Que maravilhoso, irmãos. Aquele que é soberano, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o maior dentre todos, nos respeita. Ele respeita eu, respeita a minha casa e respeita a minha família. E nos mostra admiração. Deus te admira, Marcos, Sueli. Deus admira todos vocês. Deus tem admiração por estarmos aqui nesta manhã. Deus tem admiração ao olhar para nós e ver que nós estamos lá fora, com os dedinhos para cima, como numa outra época, outros dias, outros momentos, mas nós estamos aqui com a nossa mente voltada para cima, com as nossas mãos estendidas para cima, de onde nos vem o socorro, de onde nos vem o conforto. Aleluia! E Deus te saúda desta forma nesta manhã, desta forma maravilhosa, com carinho, com amor, com respeito e com admiração. Não é tremendo? Não sou eu que estou falando, pega aí a sua cartinha. Nós demos uma carta ao povo de Corinto, a 1 Coríntios, é esta saudação. E Deus te saúda dessa. A igreja de Deus que está em Corinto, está em Arapongas. A igreja de Deus está aqui representada em Arapongas também. E esta carta diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. O Senhor nos chama de santos. Santos, santos, santos. O Senhor nos chama de santo. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. E todos aqueles que estão com Ele são chamados de santos. Com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Quem aqui já leu uma carta, levanta a mão. Era emocionante, não era? Tem bastante velhinho aqui. Não, mas carta não é coisa do passado, irmãos. Carta era maravilhoso, quando o carteiro passava, já gritava, tem carta para mim? Tem carta para o Senhor, sim. Continuando a carta, que o apóstolo Paulo, escolhido de Deus para levar o povo a crer e praticar os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Este escritor, ele tinha a missão, a função de escrever estas cartas, e nestas cartas relatar os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Apóstolo Paulo, como nós, não viu Jesus histórico. Vocês viram Jesus histórico, Jesus passando aí? Se alguém viu, me fala. Não, Paulo também não viu. Nem ouviu a voz ou as suas palavras. Pastor, mas eu ouvi a voz de Deus. Você continua ouvindo, mas você não viu Jesus histórico falando no meio de você. E sim teve uma forte experiência do Cristo ressuscitado. Então nesta manhã, esta carta vem nos convocar, vem nos convidar a ter uma forte experiência do Cristo ressuscitado. Quantos aqui querem ter uma experiência? Aleluia! Também quero. Um missionário que escreveu cartas à sua comunidade. Cartas que falavam e falam até hoje de ensinamentos, comunhão, consolação, sabedoria, fé em Cristo e perseverança. E o Senhor continua dizendo para nós, sê perseverante, persevera, creia em mim, me busque de todo o teu coração, e eu farei prosperar a sua casa. Continuando a carta de Deus aqui, um missionário, um fundador de igrejas, que mesmo longe de sua gente se preocupava e cuidava delas. Paulo, ele fundava igrejas, ele viajava, através dele pessoas aceitavam Jesus, se convertiam, e ele não abandonava essas pessoas. Através das cartas,
ele enviava cartas, ele não podia ir, mas a palavra de Deus ia através dele. Deu para entender? Ele enviava as cartas para cuidar dessas pessoas, para falar de amor, para exortar também, para ensinar. Um missionário que viu na grande organização do Correio Romano uma grande oportunidade de enviar as mensagens de Cristo. O povo romano, ele tinha uma grande organização em todos os sentidos. As estradas eram boas, bem arrumadas, tinha uma grande organização em correios. Paulo olhou para aquele correio e falou: está aí uma oportunidade de levar a palavra de Deus. Quais são os nossos correios hoje? Misericórdia, pastor, o senhor tem Face? É do diabo. Naquela época também, poderia-se dizer que os correios também eram do diabo. Mas Paulo não. Eu vou aproveitar. E eu tenho feito isso, muitos irmãos têm feito, através do Face, transmitido a mensagem de Cristo. Enviado mensagens de amor, mensagens de consolo. Este é o nosso correio hoje, Twitter. E naquela época era mais difícil. Os mensageiros andavam a cavalo e muitos dos mensageiros andavam a pé. Hoje nós estamos confortáveis, sentados numa cadeira, uma cadeira estofada, está ali na nossa frente o correio eletrônico e nós passamos despercebido. Tem uma piadinha, nós curtimos. Tem uma piadinha, nós comentamos. Tem uma piadinha, nós compartilhamos. E tem um lá, Jesus te ama, passa batido. Não estamos usando os correios. Nós estamos deixando para trás a grande oportunidade de evangelizar. Muitas pessoas não usam, não fazem uso.